Gente, preparem-se porque o que eu tenho para contar hoje vai deixar vocês de boca aberta. Eu vou contar uma história que está dividindo as opiniões de muitos e, olha, quando o Zezé de Camargo se vê envolvido, a coisa pega fogo, viu? Tem gente aí que não vai gostar de ouvir, e tem outros que vão comemorar muito essa notícia. E tudo isso começou com uma simples, mas ao mesmo tempo dramática situação no aniversário da Camila Camargo. Isso mesmo, a filha do Zezé, que, gente, se recusa a dar a mínima para o pai. Mas antes de eu continuar com essa história de deixar qualquer um chocado, eu preciso dizer: tudo o que você vai ouvir aqui é fruto de fontes que, vamos dizer, sabem de tudo. E essa história não é só sobre o distanciamento entre pai e filha. Não, gente. Tem muito mais no meio disso tudo. E os envolvidos não estão nada felizes com o que está acontecendo. Eu estou aqui, preparando o terreno para a bomba que vem por aí, porque vocês ainda não sabem a verdadeira razão desse mal-estar entre Zezé e a Camila. É uma fofoca que vai mexer com todos os lados. E acreditem, o Zezé não está nada satisfeito com a forma como as coisas estão se desenrolando. Camila, que deveria ter sido o apoio do pai na festa, deixou o Zezé completamente de lado. Ele, que sempre quis ver a filha mais presente, mais unida à família, acabou vendo a comemoração do aniversário da filha se transformar em um drama. E, olha, o pior é que o Zezé não tem a quem recorrer para dividir a dor. As pessoas ao seu redor, incluindo a tal amante, não ajudam em nada. E acreditem, essa história é muito mais do que um simples desentendimento familiar. É uma verdadeira novela. É o Zezé vivendo um dilema de não saber se vale a pena continuar tentando salvar um relacionamento que parece já estar desfeito. E o pior, sem a mínima vontade de lutar por isso. Agora, o pior de tudo, gente, é que essa confusão toda está repercutindo na vida de Zezé de uma forma que ele não imaginava. Ele, que tem o maior orgulho de sua família, acabou se vendo num cenário onde não tem diálogo com os filhos. E, como eu disse, essa história tem muito mais por trás, envolvendo mais gente do que ele gostaria que soubessem. Camila, com seu comportamento de distanciamento, e o Zezé com a raiva engasgada, estão prestes a colocar à prova a relação que sempre foi marcada pela imagem de uma família unida. Mas como nem tudo é o que parece, esse enredo está longe de ter um final feliz. E vocês devem estar se perguntando, mas por que essa briga está tomando tamanha proporção? A verdade é que isso tudo começou de um jeito bem diferente do que vocês imaginam. A história não é só sobre um aniversário mal resolvido ou uma simples falta de comunicação. E eu vou contar tudo para vocês. A verdade vai ser revelada e muitos segredos serão expostos, meus amores. Segura aí, porque é só o começo dessa bomba. Mas como toda fofoca boa, não é só de um simples desentendimento que estamos falando, gente. O buraco é bem mais embaixo. Zezé de Camargo, que parecia ter uma vida estável e uma relação com a filha bem resolvida, se viu no meio de uma verdadeira confusão. Acontece que a tal ausência da Camila na festa não foi algo inocente. Não foi só um simples ato de não comparecer. Acreditem, isso tem uma explicação que está envolvendo muito mais do que apenas questões familiares. E adivinhem quem está no centro de tudo isso? A tal da amante de Zezé, claro. E se você pensou que o afastamento entre pai e filha seria o fim da história, eu vou te dar um spoiler. Está só começando. Porque a verdadeira razão de toda essa briga está relacionada a uma situação que muitos acham que é apenas um detalhe, mas que tem dado o que falar. O processo envolvendo o Igor, filho de Zezé, com a Priscila Danta. Pois é, gente, o drama não envolve apenas as rixas dentro da família, mas também envolve questões jurídicas e, pior, um medo de envolvimento que Camila aparentemente não quer ter. Ela está fugindo de uma responsabilidade que ninguém esperava. E é por isso que a briga entre eles está se arrastando e gerando tanto desconforto. Enquanto isso, Zezé está completamente perdido na situação, sentindo-se traído por todos os lados.
Ele, que sempre se viu como o grande pilar da família, não entende por que os filhos estão se afastando dele, principalmente Camila, que antes sempre foi sua aliada. A mágoa de Zezé vai além das simples ausências. Ele sente que foi deixado de lado por aqueles que mais queria proteger. E o pior de tudo, por uma amante que, aparentemente, só está aumentando a confusão e os sentimentos de desilusão. Ele está cada vez mais isolado, e o pior é que ninguém parece se importar com isso. Vocês acham que a situação já está tensa? Pois preparem-se, porque isso ainda vai esquentar muito mais. O que está por trás dessa história não é apenas uma briga familiar, é algo muito maior. E o pior de tudo é que Zezé, que sempre teve um olhar sobre tudo e todos, parece não ter enxergado que suas escolhas e suas atitudes o levaram a esse ponto. Quando a verdade finalmente vir à tona, a revelação vai ser um choque para todos. E acreditem, a história ainda vai virar um verdadeiro escândalo. Mas a verdadeira bomba que vai explodir está muito mais ligada a um sentimento que aparentemente Zezé está tentando esconder: o arrependimento. Arrependimento de suas escolhas, de sua postura, de sua vida amorosa e de tudo o que ele fez para chegar até esse ponto. Mas será que ele vai ser capaz de admitir isso? Ou será que ele vai continuar tentando esconder seus sentimentos de todos? O que sabemos é que, por mais que ele tente, as coisas não vão voltar atrás. A família está cada vez mais dividida e ele está pagando um preço caro por suas decisões. E como toda história que parece não ter mais solução, o que parecia ser o fim, na verdade, é apenas o começo de um ciclo ainda mais turbulento para o Zezé de Camargo. O homem que sempre foi visto como exemplo de sucesso e estabilidade, agora se encontra em um verdadeiro pesadelo familiar. O afastamento de Camila foi só o primeiro sintoma de algo muito mais grave, e isso está prestes a explodir de uma forma que ninguém esperava. O que parecia ser um simples problema de convivência familiar, na verdade, tem raízes muito mais profundas e complicadas. Camila, gente, não está apenas chateada com o pai por causa do aniversário. Não. Ela está com medo de se envolver mais ainda na confusão da família e, acima de tudo, na briga judicial envolvendo o Igor. E o que é pior, ela tem medo das consequências que isso pode ter na sua própria vida e na imagem da família. A verdade é que a garota está fugindo de um embate que, ao que tudo indica, vai pegar fogo. Ela não quer se envolver mais do que o necessário, especialmente com a situação envolvendo o Igor e os processos que estão rolando por trás. E sabe o que isso significa? Ela está tentando se manter longe de um escândalo que poderia manchar ainda mais a imagem de todos. Mas Zezé, como um homem orgulhoso que sempre foi, não se conforma com essa distância que a filha tem mantido. Ele não aceita ver a sua família, a qual ele sempre protegeu e mostrou ao mundo como exemplo, se desfazendo assim. E o pior de tudo, a dor de Zezé é que ele não pode mais voltar atrás nas escolhas que fez. Cada passo, cada atitude, tomada ao longo dos anos, o levou até esse momento. O Zezé que agora se vê distante de seus filhos, com a consciência pesada e sem saber como reparar tudo o que fez de errado, especialmente em relação a Camila. Mas o que ele não percebe é que a maior mágoa talvez seja dele mesmo. A dor dele é fruto das suas próprias escolhas. E o que mais choca nessa história toda, meus amores, é que o tal do amante que estava lá em todos os momentos críticos da vida dele parece ter saído do foco, mas continua sendo o principal pivô de tudo o que está acontecendo. Essa história, aparentemente uma novela simples, se revela muito mais complexa do que se imaginava. O Zezé se viu envolvido em um drama que não tem volta, onde as escolhas de quem ele escolheu para estar ao seu lado afetaram diretamente a relação com os filhos e com sua própria consciência. E como sabemos, quem age assim com a família, um dia paga o preço. No fim das contas, a sensação que fica é de que Zezé de Camargo, por mais que tente fugir, está preso numa teia de erros passados que não pode mais desatar. Cada passo que ele deu o levou mais fundo nesse abismo familiar e emocional. Acreditem, o que ele vive agora não é mais uma simples fofoca.
é o reflexo de uma vida cheia de decisões questionáveis e de um orgulho que acabou sendo o seu maior inimigo. O que parecia ser uma simples falta de diálogo entre pai e filha se transformou em uma guerra interna, onde as palavras não serão mais suficientes para corrigir os danos. E acreditem, o drama da família Camargo ainda tem muitos capítulos por vir. E aí, pessoal, o que restou dessa história toda é que o Zezé de Camargo vai ter que encarar suas próprias escolhas. E se tiver sorte, talvez consiga, um dia, ter o que sempre quis, a família unida. Mas por enquanto, a verdade é que a família está cada vez mais distante e a reconciliação cada vez mais improvável.